Paz de Deus, irmão Nino. O irmão está no chat da live, não está? Escreve aí se o irmão está me vendo e está me ouvindo. Meu irmão Nino, tem alguém ali aí na sua casa para te auxiliar? O irmão tem que sair da live, e entrar no Zap e clicar, né? Tocar no último link que eu te mandei pelo WhatsApp. Aí vai abrir uma tela para o irmão entrar na live. Nós estamos esperando o irmão Nino entrar. Paz de Deus para a irmã Lavínia. Amém. Deixa eu ver. O irmão Nino falou que está aguardando, mas ele tem que entrar na live, né? Eu creio que o irmão Nino não tem muita experiência de live, então ele deve estar tentando lá na casa dele, né? Amém para a irmã Ana Maria, amém para o irmão Geraldo, para a irmã Marlene, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos esperando que o irmão Nino consiga acessar a live. Eu estou vendo aqui no computador também para ver se ele responde alguma coisa. Eu vou tentar falar no Zap com ele aqui. Por enquanto, nada. Meus irmãos, o irmão Nino não está conseguindo entrar. Como é que estão meus irmãos, minhas irmãs que estão entrando na live? A gente tem que lutar contra as dificuldades, né, para poder... Ó, o irmão Nino, vai entrar. Glória a Deus. Vamos ver aqui, irmão Nino. Vamos adicionar ele. Vamos ver. Ó o irmão Nino aí. Paz de Deus, irmão Nino. Vamos ver. Tá me Ó o ouvindo? irmão Nino aí. Tá me ouvindo aí, irmão? Estou vendo, irmão. Deus abençoe. É que eu... Olha, mas viagem. Tá me ouvindo aí, irmão? tem que desligar a TV aí, irmão. Estou ouvindo, graças a Deus. Olha, mas tem que desligar a TV, irmão. Ô, irmão Daniel. Oi. Tá me ouvindo?
Olha, Estou ouvindo, estou ouvindo. vou desligar aqui o. Desliga o computador. Estou no computador. Desliga o computador. Eu desligo o computador ou desligo o celular? Não, desliga o computador. Tá bom, Deus abençoe. Desliga o computador ou desliga o celular? Não, desliga o computador. Tá bom, Deus abençoe. Pronto. Agora vai ficar bom. Agora estou no celular. Isso, agora nós vamos começar conversando mesmo. Agora ficou bom. Tudo bem? Estou ouvindo bem. Paz de Deus, meu irmão Nino. Amém. Glória a Deus. Como é que está o irmão? Graças a Deus vai bem. O irmão não acha que fica melhor eu colocar o celular de lado? Não, é em pé mesmo. Esse mesmo tá bom, né? É. Olha, o irmão me perdoa que o velho marinheiro de primeira viagem. Não tem problema. Só fica um pouquinho mais próximo do celular, tá bom? É a primeira laje que o velhinho está participando. Sempre tem a primeira vez, irmão. Sempre tem. Aí eu tenho de estar. O irmão Daniel é o meu professor. É isso. É isso. Mas, Daniel, irmão Nino, nós temos já alguns irmãos e irmãs na live, né? Nós podíamos iniciar a nossa live. Vamos iniciar em nome do Senhor Jesus? amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, conta para nós aqui na live. O irmão já nasceu dentro da congregação ou se batizou lá depois de que já estava grande? Como é que foi? Não entendi. O irmão, quando que o irmão se batizou na congregação? Agora, no próximo ano, vai completar 60 anos que Deus me chamou-me. 60 anos. 60 anos, eu acho que. Quase, irmão. É verdade. É verdade. É muito tempo. Quando eu desci as águas, foi no dia 11 de 66, de 1966, aqui em Recife. Em Recife, né? Completar 60 anos, foi em 66. Em 2006 completa 60 anos. E o irmão sempre esteve aí nessa região? Irmão Daniel, eu praticamente eu vivi ano. Olha, eu cheguei aqui nessa região, aqui, Camaragibe. Camaragibe é uma cidadezinha que se limita na região leste, na região oeste. Na leste se limita com Recife, região leste. Capital de Pernambuco. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos. Praticamente eu vivi toda a minha vida aqui. Agora passei 10 anos em São Paulo. Em São Paulo? 10 anos. Logo que eu casei, a minha vida é um romance. Logo que eu casei, pedi a Deus uma esposa para Deus preparar. Deus preparou. Quando ela chegou na congregação, veio o senhor falou, é tua esposa. Chegou chorando na igreja, chorando. Os pais tinham. Não entendiam ela direito, porque tinha chamado naquele tempo, a época era muito difícil. Não quiseram ela e ela chegou chorando na congregação, testemunhando. Aí o senhor, lá o testemunho, só disse: é tua esposa. Ele tem misericórdia. Solteiro, né, 20 anos, e com 20 anos. Trabalhava, ganhava bem pouquinho. Eu digo: senhor, para mim dava solteiro, mas agora casado. Eu tinha muito desejo de, mesmo antes de conhecer São Paulo,
Aí os irmãos contavam muito filme em São Paulo, muita obra maravilhosa. Aí eu tinha desejo, isso eu cumpri o desejo do meu coração. Logo que o carro preparou que nós fomos para São Paulo. Chegou uma tia minha desse intervalo aqui, no intervalo ela levou a gente para São Paulo e lá eu fiquei 10 anos. Deus me abençoou, trabalhei na melhor firma em São Paulo, tem sabedoria humana, praticamente nunca tinha trabalhado assim, né? Aí foi. Eu sei que, para resumir, eu cheguei a trabalhar em São Paulo até auxiliar administrativo no Banco Itaú. Já pensou? Sem nada. O meu teste foi você. Eu posso contar para o irmão o meu teste para ir para entrar na empresa, não? Claro. Você sabe que o nordestino só sabe tirar coco. Aí eu cheguei em São Paulo, aí trabalhar na construção, magrinho. Na construção, eu já sabe, era o pior serviço que me entregava. Era picareta, eu batia naquele picareta para a fundação, saía fogo do picareta, eu magrinho, aí eu digo, meu Deus do céu, não vai dar certo, não. Não dá não. Aí eu digo, vou voltar. E eu sei, irmão, eu fui para São Paulo, a minha ficou na casa da mãe dela, que com 4 meses Deus preparou para São Paulo. Aí o meu teste foi esse aí. Olha, a minha dificuldade era tanto em São Paulo. E quando largava o emprego, o serviço, eu pegava o trem, morava ali, não sei se você conhece aí, Paulista, no Itaim. Aí quando eu pegava o trem, que eu ia no caminho pensando, eu já ia imaginando no outro dia voltar. E pegar aquele serviço tão difícil que eu pegava. Aí um dia Deus preparou que eu cheguei de manhã, o apontador com a prancheta na mão, perguntando às pessoas que presente, quem veio. Aí citou todo mundo, quando chamou todo mundo, ele falou assim, quem é de vocês que sabe ler aí? Ninguém falou nada. É tudo isso aí. Sabe mesmo, sério, me deu a prancheta e disse assim, então escreva aí, Pedro, João e Sebastião. Escrevi, Pedro, João e Sebastião. Ele olhou assim e fez, olha, eu mesmo assim, mas não sei, eu não sou um de cultura, mas que a minha letra é bem caprichada. Assim, aí só vai lá no almoxarifado e vai anotando de lá. Quando sai cimento, saiu, você nota lá que saiu, ele também vai encurtar. A partir desse dia, nunca mais eu trabalhei dessa construtora, fui para outra, uma empresa que trabalhava no Banco Itaú, e Deus me abençoou nessa empresa. Eu trabalhando no escritório, Deus preparou que o engenheiro dessa empresa gostou do velhinho, gostou de mim, foi Deus preparou. Me levou para Jundiaí, na Duratec de São Paulo, numa construção de um departamento lá em Jundiaí. E sei que preparou que eu cheguei a trabalhar na empresa que ela pertence ao Itaú, do Grupo Itaú, a Duratec, lá em Jundiaí. Aí, como eu trabalhava na construtora, e pediram para eu trabalhar administrativa no Banco Itaú. Por conta do banco, eu ficar responsável por uma reforma. O Itaú ele tem muito grupo. Itaú Planejamento, aí eu fui trabalhar no planejamento que é do Banco Itaú. Fui trabalhar como... Eu era contador. Como
Itaú Planejadora não é construção civil, não podia registrar como apontador de obras. Aí me disseram, olha, aqui a gente não tem apontador, mas você vai ficar como auxiliar administrativo. Eu fiquei. Bem, assim passou os 10 anos. Depois de 10 anos, irmão, Deus me abençoou muito. Abençoou também a minha esposa. Cheguei com muita maravilha, muita coisa, se eu fosse contar o que Deus fez, meu irmão. Em São Paulo, o testemunho aqui era pouco, eu fosse contar. Mas, no sinal, Deus mandou eu vir para cá, irmão. Eu era rico, materialmente fiquei pobre. Tinha carro, saía de serviço para casa, de casa para serviço. Quem vê eu sou rico, né? Quem vê ele ir para cá, Deus que mandou, já vai fazer 40 anos, né? Tá aqui, né? Já se passou os 40 anos, e fui menino, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me diga pão. Como é que foi que Deus mandou o irmão? Como é que Deus mandou o irmão ir para aí? Foi na palavra? Irmão, olha, o problema foi... Olha, a minha família, eu vou resumir também o testemunho, como Deus me chamou na graça, viu? Olha, meu pai, ele residia num sítio aqui em Camaragibe mesmo, na região. E nesse sítio, encostado a ele, morava o irmão Vicente Baia. Vicente Baia foi o primeiro irmão que batizou-se nesta graça aqui em Recife. Não foi só aqui em Camaragibe, a região toda de Recife. Não tinha um crente aqui, não. Não tinha nenhum. Ele foi o primeiro que batizou-se. E o primeiro batismo aqui foi em 28 de maio de 59. Mas quando meu pai chegou ao conhecimento da graça, da doutrina, foi em 1960 eu acho que foi em 65, foi 65, porque eu me chamou de 66, foi em 65, foi rápido. E meu pai recebeu o testemunho da graça, o irmão Vicente Baia, ele convidou meu pai para congregar. E nesse dia Deus preparou que meu pai adoeceu e não pôde ir para ir congregar. Ele disse para mim, meu filho, meu Vicente Baia me convidou para mim que na igreja hoje junto com ele, e eu estou aqui, perdão da palavra, viu, irmão, de eu falar assim, meu pai tá, perdão da palavra, eu acho que eu posso falar, ele estava com disenteria. Aí ele disse, eu não vou poder ir, vai lá, né, com o irmão Baia, diga para ele que fica por outra oportunidade que eu vou congregar. Olha, eu já tinha 19 para 20 anos, aí eu digo, tá não, meu pai. Já que o senhor não pode ir, eu vou no seu lugar. Aí eu fui lá e disse para o irmão Baia. Na hora que marcou para ir, ele disse, olha, irmão Baia, meu pai falou que ia para o irmão Baia. Ele não pode ir, ele deu preparado, eu vou no lugar de meu pai. Aí eu fui. Irmão, e quando Imambaia, ele assim, era um irmão muito amoroso, ele é daqueles que... Ele só conhecia o ó porque ele disse que tomava café numa xícara. Ele não... Mas era um irmão muito amoroso, aí a gente morava nesse sítio e para vir congregar, a gente atravessava uma mata. Uma mata? Uma mata, que essa mata virgem ainda tem aqui na cidade, uma mata muito grande.
quase o percurso dela para atravessar é 3 quilômetros, irmão, de mata fechada mesmo. Quando chovia, a gente vinha no caminho que passava, era o lugar que a água passava. E a gente atravessava a mata com candeeiro. Na época, não tinha nada fica na perto perna. do celular, irmão. Isso, fica bem perto do celular, assim. Sim, o candeeiro é feito um... Eu não sei, candeeiro é feito uma toca. É que tem um pavio, tem um pavio e tem um negócio de metal sendo ali, a gente ia ali, e assim com ele. Eu fui com ele, a gente foi congregar e eu fiquei toda semana eu ia. Porque o primeiro dia que eu cheguei na congregação, quando eu cheguei ali, que eu olhei, eu fiquei muito maravilhado, irmão. Quando eu vi os irmãos de um lado, as irmãs de outro, as irmãs tudo com o véu na cabeça, e aqui é. A pessoa chegava, se ajoelhava, fazia a primeira oração, e nessa época, a Igreja Católica existia uma sinceridade muito grande, sabe, mano? Com os padres, aqueles padres mais antigos, eram muito honestos e mostrava, assim, demonstrava um pouco de sinceridade. Aí eu cheguei na congregação, vi aquele devoção, as irmãs tudo de véu, e aqui, a Igreja Católica, as mulheres tudo de véu, e na época a Igreja Católica também separava, era de um lado homem e do outro mulher, não era tudo misturado não, era sempre tinha essa separação desse lado. Aí eu fiquei ali maravilhado, fiquei assim espantado. Irmão, e quando chegou a hora da palavra, aí o senhor falou comigo. O senhor falou contigo. De ovelhinha. Disse, ovelhinha sambuda. Ô, ovelhinha sambuda. Chegasse numa hora, vou tirar os teus carrapatos. Pegou ela, minha cabelinha no braço, começou a ovelhinha meio cismada, mas nunca com aquele amor do pastor, aí a ovelhinha ficou toda dentro no braço do pastor. E passou uma coisa comigo. Logo que eu cheguei aqui, viu, irmão, Deus preparou que com pouco tempo Deus me levantou como cooperador. Passei 10 anos também como cooperador, de 1980 a 1990. Glória a Deus. Mas não passei no teste, o senhor me tirou do ministério. E o senhor falou comigo. A última palavra que eu preguei, o senhor falou comigo lá no 3 de Eclesiastes. Para tudo ter um tempo determinado por Deus. No versículo 11, o senhor falou comigo. Versículo 11 de 3 de Eclesiastes. Foi muito lindo, foi muito maravilhoso a obra que eu fiz contigo, mas tudo tem um tempo, tudo tem um limite. E naquela época, eu estava pregando, o meu ancião estava sentado no banco, eu pregando a palavra, e o senhor disse, tu não passaste no teste. Quando eu estava com a carta de renúncia, fazia 3 meses. Digo, se me aconselharem, eu não entrego a carta. Umas coisas uns problemazinhos aí que não pode contar, mas foi tudo para o engrandecimento da obra de Deus. Aí, como não aconteceu nada, os irmãos não me aconselharam para eu não renunciar. Aí, quando o senhor falou para mim lá na tribuna, eu não passei no teste porque não era para eu atender. O ancião fez um teste comigo, ele não quis atender. Porque alguém já tinha dito para ele que eu gostava muito de aparecer, eu gostava muito de pregar, eu era solista, eu só queria ter bunda para mim mesmo. Aí ele nesse dia enterrou, irmão. Nem quis presidir o culto, nem atender a palavra. E esse ancião, quando ele vinha aqui na congregação que eu atendia, ele primeiro passava na minha casa, orava com a gente, tomava café na minha casa para depois vir para o culto. Aí gerou um problemazinho aí, porque o povo aqui, todo mundo aqui pensava que
que o velhinho ia ser o primeiro ancião de Camaragibe. Aí, quando surgiu a história, aí o menino renunciou. Aí, o senhor falou para mim, tu é rico e vai ficar pobre. O pobre que fica rico é uma glória. Mas o rico que fica pobre é a maior tristeza. Você vê sua mesa farta, e chega a hora de faltar, falando coisa espiritual, né, mano? O irmão sabe que o do ministério é uma coisa. E na época que eu era cooperador, irmão, o cooperador ele tinha mais força do que os anciãos de hoje. O irmão acredita que eu, como cooperador, eu participei em assembleias anuais no Brás. E o irmão sabia que quando a gente se batiza, o ancião coloca a mão na nossa cabeça, que faz aquela oração, ele está passando uma bênção apostólica para a pessoa, não? Do batismo da pessoa. Primeiro que batiza, não tem oração, né? Que ele faz mão, aquela oração. Como Abraão, Jacó passou aquela bênção para Manassés. Jacó pegou a sua mão direita, botou na cabeça de Manassés. Manassés era o menor. Era para o senhor. Era para ele botar a mão direita na cabeça de Manassés. Manassés era o maior. Ele botou a mão direita na cabeça de Efraim. Isso aí quer dizer que o maior servirá ao menor. Porque aí tem um segredo de Israel, viu? Aí tem um segredo. E eu sei o que... Irmão, e nesse dia eu renunciei, sofri muito, fiz tudo para voltar, fui até para outro estado, aqui em Paraíba, passei mais ou menos um ano, minha esposa era da Obra da Piedade, e quando eu renunciei, ela renunciou junto comigo. A gente sofreu muito, espiritualmente, e lá nesse lugar eu atendia culto e já ia ser também cooperador de lá. Mas Deus me provou também e eu tive de voltar aqui para Camaragibe. Minha esposa adoeceu e o meu ministério foi como uma oferta que Deus não aceitou. Mas tinha tudo que acontece nessa vida, irmão, tem um mistério e um segredo de Deus. Olha, eu estava em Buzeiro, na Paraíba, auxiliava os anciões até em fazer batismo lá na Paraíba, muito conhecido já. Ajudei a construir o templo lá em de Umbuzeiro, da congregação. O povo me considerava muito. E esse lugar pequeno a gente faz muito assim, como se fosse uma caravana. Arrumava um carro e ia para outra cidade próxima, assistia batismo e tudo. Aí fomos para uma cidadezinha próxima, eu dei a palavra lá para um servo de Deus, um cooperador, foi um cooperador. E o senhor falou comigo. Aí falou assim, olha, o senhor bebeu um cálice muito amargoso. Ficou um pouco coxinha no cálice. Quer beber também? Ele disse assim, eu tenho misericórdia. Aí eu disse, senhor, eu quero. O irmão falou quero. Hã? Quem falou quero? O senhor falou, quer beber também? Eu disse, eu quero. Santo Deus. O senhor trovejou na minha cabeça. Santo. Eu sei que no outro dia eu digo, senhor, para sair daqui de Umbuzeiro e voltar para Camaragibe de novo, foi um castigo. Um dia
eu lá tava, eu era praticamente o encarregado da construção do templo de Umbuzeiro, que foi construído. No final, construiu esse templo, deixei ele no meio, já estava perto de que não estava coberto ainda, estava para cobertura. O ancião chegou para mim e falou: irmão, tua esposa está doente, está no Recife, Deus está te provando e tu tem que dar assistência à tua esposa. Eu ficava lá 4, 5 dias na construção, se vinha na quarta-feira e na quinta e a gente dormia lá. Que eu morava lá, né? Mas eu ficava 2 dias, minha mulher adoeceu, ela ficou enferma de uma enfermidade que outro dia eu falo pro irmão como foi a libertação que eu fiz com ela. E eu voltei, aí eu peguei e voltei. Vim embora. Aí ele disse para mim, Aí tudo isso foi plano de Deus. Aí eu digo, não tive sorte aqui nem lá. Aqui eu passei 10 anos e lá eu passei 1. Mas foi tudo plano de Deus, irmão. Porque também o ministério eu me prendia muito no meu emprego. No meu emprego. Aqui a obra era pequena. Vamos dizer, se eu tivesse continuado, talvez eu não ia passar necessidade, porque a obra da piedade podia me ajudar. Mas o irmão sabe que a gente. Eu sei que tudo na minha vida foi Deus que fez plano comigo. Deus quis assim. Os tempos se passaram e foi em 90, do dia 6 de janeiro de 1990, foi o dia que terminou o culto e eu entreguei a carta ao irmão José Queiroz de Araújo, que era o meu ancião, o primeiro ancião aqui do Recife. Primeiro batismo aqui, como eu falei do anterior, o primeiro batismo aqui do Recife foi no dia 25 de maio de 1959. Eu me batizei em 66, meu pai batizou-se em 67, minha mãe, que Deus chamou ele nessa graça. Meu pai era construtor de obra, trabalhou muito nas construções, e a igreja, praticamente aqui na minha cidade, ela começou em Camaragibe, na casa de meu pai. Começou na casa do irmão Vicente Baia. Mas Vicente Baia morava lá no sítio e era difícil para dar congregação lá. Ficou na casa de um filho dele, aqui no Baldo do Açude, pertinho, ali de cima, em Camaragibe, que hoje é Vila da Fábrica. Tem uma congregação hoje. E o ancião dessa congregação é meu cunhado, Antônio Eloy. Toda semana ele está aqui, eu estou brincando com ele. Eu tenho até foto dele aqui, de minha esposa, junto com ele. O irmão da minha esposa já está completou 83 anos. É o Antônio Eloy. Aí tem uns críticos da congregação que criticam a igreja, de que a igreja tem vossa família, não sei o quê, de história, só vai quem Deus permite. E assim deu. Os tempos se passaram, já faz 40 anos, e eu estou aqui, né? Já estou congregando um pouco, a congregação é aqui perto, mas eu tenho um problemazinho, vai ver, nem para os cultos eu vou, mas ele vem na minha casa. De 15 dias ele vem aqui. E sempre que Deus prepara a boca, a congregação não fica muito longe aqui. Pronto. Eu falei muito, agora o irmão. É com o irmão.
Oi, irmão amigo. Esse espaço é para o irmão conta uma obra para nós. Conta um testemunho aí para o povo que vai passar por aqui. Alguns estão aqui, outros vão vir depois. Conta uma obra bonita para nós aí. Toda obra é bonita, mas conta aquela que o senhor fizer saber. Bem, tem muita obra maravilhosa, né? Bem, como eu vou com muita. A minha vida foi cheia de testemunho. Eu vou contar um testemunho do irmão para servir para a Irmandade, para os amigos, os que estão ouvindo neste Brasil afora. Quem sabe se Deus reparar que esta live do irmão pode chegar até no estrangeiro, em outro lugar remoto. Chega, e a palavra de Deus que sai, a palavra de Deus que está saindo da boca do irmão Daniel, da minha boca também, ela pode penetrar nos corações, né? Bem, o irmão sabe que a nossa vida, irmão, é cheia de testemunho. Nada acontece aqui na Terra sem a permissão do Todo-Poderoso. O irmão entregou o ministério porque Deus permitiu. Deus também porque ele permitiu. Se ele não permitisse, ele não tinha entregado. Existe um motivo para isso aí. E às vezes, irmão, que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. É verdade. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Tá entendendo? É do jeito de Deus. Bem, eu vou contar um testemunho. Olha, comigo Deus fez tanta obra na minha vida. Deus fez tanta obra na minha vida que o inimigo fica envergonhado até quando eu conto. Uma, pois eu estar aqui falando com o irmão das grandezas de Deus, já quase um oitentão, já quase um oitentão, 80 anos eu vou completar em janeiro, com a ajuda de Deus. Em 2018, fui fazer um check-up com o médico, e com a menina aqui que mora aqui em cima da minha casa. Eu não tive filho, mas criei essa menina como filha. E fomos ao médico. O médico chamou ela em 2018 e disse para ela: o que é que ela é seu? Eu disse: meu tio. Disse: olha, ele tem esposa, tem. Diga para ela que faça todos os gostos dele, faça os gostos dele, o que ele quiser se alimentar dele, pode fazer essa coisa para ele, que ele não vai ficar 3 meses de vida. Se ele passar de 3 meses de vida, eu rasgo meu diploma de médico. Santo Deus. Disse que o meu pulmão já tinha ido embora e fragmentado, não sei o que foi lá que ele falou, né? Aí ele disse que eu só tinha 3 meses de vida. Eu sei que ele passou lá, remédio para mim, alguma coisa assim. Já tinha passado, mas disse que... Irmão, e eu notei aqui, o pessoal não disseram para mim, ficaram meio assim, mas minha esposa me falou depois. Minha esposa me falou. Olha, e sabe o que foi que aconteceu? Eu estava muito enfermo mesmo, aí eu cheguei um dia, eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, teu céu está tão fraquinho e tem misericórdia de mim, tu já me ajudaste tanto. Senhor, dá um diazinho de vida para mim? Dá um diazinho de vida para mim? A gente foi em 18, já faz 7 anos, né, irmão? Eu pensava que eu não chegava a 74 anos. Meu pai viveu só 74 anos. E meu pai morreu com a mesma doença que eu tenho.
é efizema pulmonar. É uma doença que não tem cura. Aí o seu irmão sabe o que foi que aconteceu? Aquela sentença que o médico passou para mim, Deus inverteu a sentença. O médico morreu. E eu tô... Santo Deus. Bem, agora eu vou contar uma obra que aconteceu comigo em São Paulo. Hein? Em São Paulo, Deus preparou muita obra para mim, viu? Eu não vou contar que o povo... Eu vou contar. Olha, logo que eu cheguei em São Paulo, o irmão sabe que naquela época era a época da simplicidade. Eu acho que eu não estou saindo do limite, não, né, irmão? O que eu estou falando com o irmão... Tá perfeito. Eu acho que se não estiver edificando, mas não... Conta, tá bom, irmão. né? Posso continuar? Tá. Quando o crente novo, sabe, irmão? O crente novo é que fez que água na água nova. É aquela alegria. E logo que o senhor me chamou, aquela alegria todinha, eu cheguei em São Paulo, peguei minha carta de apresentação e fui, depois minha esposa foi, aí quando ela... Cheguei lá cheguei em São Paulo, no Itaim Paulista, eu fui congregar numa congregação, a Central de Itaim Paulista. Quem estava atendendo era o irmão Hugo Caligaretti. Era um dos anciãos mais antigos de São Paulo. O Caligaretti ainda está no primeiro relatório da congregação de 1934. Ele era cooperador nessa época. Nessa época chamava cooperador encarregado. Se voltando ao assunto, né, irmão? Porque os anciãos são ordenados. Bota a mão na cabeça dele, a bênção apostólica passa para os anciões. Cooperador não. Cooperador é apresentado. Cooperador é auxiliar de ancião. É auxiliar de ancião. Sim. Aí eu chegava em São Paulo, fui congregar, na congregação do Itaim, congregação lotada, e eu lotada. Aí chegou a hora do testemunho, aí eu fui testemunhar. Aí contei o testemunho aqui, que Deus tinha me chamado na minha mocidade, tinha preparado uma esposa para mim, eu tinha desejo de ir para São Paulo, Deus preparou o desejo de eu estar lá em São Paulo, Deus tinha abrido a porta numa firma, eu estava trabalhando e estava muito alegre, louvado seja Deus. E o senhor tinha feito umas obras comigo, irmão, e muito maravilhosas. Logo que eu cheguei em São Paulo, Deus fez até que o irmão chegou na minha casa, assim que eu estava morando lá no Cortiço, lá, e ele foi, disse, domingo eu vou na tua casa. Aí quando chegou na casa lá, ele disse, irmão, aqui não dá pra vocês morar, não. Aqui não dá, não. Aí eu sei que no outro dia eles foram lá com a esposa dele. Só que eu tinha era pouco também, eu achei que ia arrumar lá uma carroça, um negócio lá, levaram tudo para casa dele, e no outro dia arrumaram um cômodozinho lá. Eu sei, depois esse irmão comprou um terreno, me ajudou. Com 2 anos que eu estava em São Paulo, eu já tinha minha casa própria. E muita maravilha, sabe? Aí eu sei que muita coisa Deus tinha feito com a minha vida. Aí do testemunho eu falei, irmão, lá na congregação, e Deus fez tanta coisa comigo que eu não sou digno. De tanta maravilha Deus fez comigo. Tanta maravilha. Aí quando terminou o testemunho, aí o irmão Hugo disse, o irmão do Norte testemunhou aí, disse que não era digno das bênçãos de Deus. Ele disse, irmão, será que Deus não te chamou não, irmão? Deus te chamou nessa graça, tu sois digno das bênçãos de Deus. Tu sois digno, irmão. E foi ali ele me deu assim uma repreensão assim,
daquele testemunho, mas para corrigir na igreja. E aquela igreja, tudo de uma maneira especial, que todos se alegraram. Que, irmão, aí quando todo mundo se alegrou com aquele tipo, daquela... Disse, irmão, Deus te ama, por isso que ele fez essas coisas contigo. E aquilo ali, não sei o que foi que ele viu, que o coração dele tocou lá dentro alguma coisa comigo, que ele, na hora da palavra, ele fez, eu agora vou parar um pouquinho a palavra e vou mexer com o irmão do Norte de novo. Vou mexer com o irmão do Norte de novo. Aí, irmão, o irmão Hugo é muito chorão. Aí um dia, irmão, aconteceu que eu estava na minha casa, chegou uma pessoa perto da minha casa e me chamou ali, um rapazinho, disse, olha, é ali naquela casa ali que... Você conhece aquela casa ali que mora o seu Hugo, né? Eu falei, é seu Hugo, tá aqui, esse negócio aqui é seu. Vá lá nessa casa e leve essa cesta, é um negócio, é um saco cheio de coisa, é muita coisa que eu não conheço. Tudo coisa especial. Leve lá e chame na campainha e quando atender, diga, isso foi Deus que preparou para você. Aí chamou ela, só eles mandaram aqui, disseram que foi Deus que preparou. Aí ele pegou. Aí ele disse, foi para olhar aquele ali, disse, irmão, tinha doce, tinha ervilha, tinha maionese, queijo e tanta coisa boa. Disse, irmão, eu não vou falar nem tanta coisa, mas não tem gente aqui, vai ficar com vontade. Ele disse, irmão, será que eu não sou digno dessas coisas, irmão? Deus nos fez digno, irmão. Eu sei, irmão, que terminou aquele culto. Aquele culto foi um culto de alegria. E aquele culto parece que foi um culto especial para mim. E eu fiquei muito feliz. Uma coisa simples, mas foi uma coisa muito maravilhosa, né, irmão? Que Deus fez. Não tem nada... Eu acho que não tem nada mais maravilhoso do que o dia que o sargento entra na igreja e percebe que parece que o Senhor fez aquele culto para nós. Foi, o culto É uma maravilha. Eu vou contar outra pequenininha, viu? Conta. Eu, quando cheguei no dia que eu congreguei na congregação do Braz, eu já tinha congregado muitas vezes. Eu estou falando aí quando, na época eu tinha lá de uma reunião do ministério. E ali os irmãos mostraram todas as dependências lá do Braz, aquele amor. Eu me senti ali uma criança num grande reinado. Me senti como uma grande criança no meio de um grande reinado. E fui recebido ali durante... que eu fui com o grupo de irmãos aqui, inclusive com o Zé Queiroz de Araújo, o primeiro ancião aqui do Recife. Ele foi com a gente também, ele sentiu o dia da Assembleia me levar também, junto com os anciãos daqui, e algum cooperador, diácono também, a gente fomos. E foi um aprendizado muito maravilhoso para mim, ali. Mas, aprendizado muito grande, mas Deus fez muita obra para mim, com a minha esposa também, né? Tem um testemunho bonito da minha esposa. Como o irmão pediu para contar a obra, eu vou contar uma obra que a irmã Lavinha contou o testemunho aí do carro que andou sem bateria e alguma pessoa ficou meio duvidoso assim, né? Eu vou contar um que muito maravilhoso. E eu até fiquei meio assim, mas se ela contou, porque Deus preparou de contar. Exatamente. Vai fazer isso no coração. E Deus vai dar graça de eu contar esse testemunho. E talvez não saia da íntegra do jeito que aconteceu,
mas eu tenho esse testemunho gravado em escrito, né? Outro dia eu posto no canal do irmão, mas eu vou contar resumidamente assim, a obra que Deus fez, a obra que Deus fez com ela. Posso contar, meu irmão? Conta. Glória a Deus. Bem, um dia, na época que eu tinha compromisso com a obra, eu chegava aqui, era aproximadamente 10 para as 7. A minha esposa se encontrava um velho sofá que estava aqui na sala, deitada, muito abatida, triste, enferma. Já tinha ido para o médico tinha desenganado ela. Ela estava anêmica, uma doença parece que dá paralisar a circulação no seu sangue. Ela já estava, as pernas dela, abaixo do joelho, já estava ficando fria, gelada, a circulação, não estava tendo circulação de sangue. Ela estava indisposta, sem triste, mas não podia fazer nada. Assim, achei que eu chegava do serviço, via minha esposa nessa situação. Eu digo, Senhor, tem misericórdia. Eu digo, minha velha, fica aí, ajeita um pouquinho aí, que eu vou congregar. Daqui a pouco nós chegamos. Aí, quando eu chegava na congregação, orava a Deus, quando chegava na hora, fui atender o culto. Quando chegou na hora da oração, chegou os pedidos, eu apresentei aqueles pedidos e disse, irmão, além desses pedidos, quem Deus dê a graça de orar, apresenta a minha esposa. Ela está muito enferma. Ela está muito enferma, sai de casa, ela está em situação muito crítica, os irmãos apresentam ela. Irmão, e naquela hora dessa apresentação, a minha esposa se sentia aqui e dizia, ela sentia assim, foi fazer uma oração e dizia, Senhor, eu vou fazer um voto a ti, tu vai me revelar, tu vai me levar, tu vai me recuperar a minha saúde, tu vai me libertar, me dando a minha saúde, ou tu vai me libertar levando para o reino da tua glória. Naquilo ali, um arrebatamento de espírito, ficou como se estivesse dormindo, aí chegava uma criança, o menino aqui nessa porta aqui, estava com... Disse, irmã, Pai de Deus, amém. Aí dizia, a irmã, vamos cantar o hino, irmã. Aí cantava o hino. Aí dizia assim, quem pode consolar-me neste peregrinar? Quem pode dar-nos as forças e vir também combater aquele que, sobretudo, foi por nós. Então, eu sei que cantou aquele hino, e quando cantava aquele hino, a minha esposa via como que fosse um coral celestial cantando aquele. A minha esposa, ela tinha se esquecido que ela tinha um relógio, que ela tinha um relógio, que a gente tinha um gravador. Só que esse gravador já fazia 2 anos que esse gravador não estava funcionando. E quando eu terminava de cantar aquele hino, aí a criança dizia, irmã, a irmã fica em paz. A irmã liga o gravador. E aquela criança saía, ela tocava, ia pegar o gravador, ele estava, põe daquele gravador que
que era de fita cassete, antigamente. Fazia 2 anos que esse gravador estava quebrado. Quando ela ligava ali, o gravador pegava. Estava na fita que nós trouxemos gravada lá de São Paulo. Que nós tínhamos muitos cultos gravados. Nem tinha muito tempo, gravava coisa nós tínhamos. Se ela ligava ali, o gravador começava a funcionar. Fazia 2 anos que estava quebrado. Irmão, quando ela terminava de ouvir com aquele hino que ela ouviu cantando, que ela ligou isso aí, que ela olhou, ela já estava liberta. Ela não estava mais com aquela perna fria. Ela se levantou e disse assim, liga o gravador. A irmã vai ficar liberta. Aí ela ligou. Isso foi em 88 que aconteceu. Quando eu cheguei do culto, ela tinha feito café, estava me esperando, foi uma maravilha para mim, nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos a Deus. E eu tenho este testemunho escrito, o nome desse testemunho é o Anjo da Libertação. Irmão, sabe que esse testemunho, alguma pessoa que já leu esse testemunho não é idolatria, não. Não é idolatria, não. Mas já foi liberto por esse testemunho do Anjo da Libertação. Eu vou publicar esse anjo, esse testemunho do Anjo da Libertação com a ajuda de Deus. Antigamente não podia publicar, né, irmão? Não podia nem tudo a gente contar, as coisas eram tudo, mas hoje Deus preparou que tem muito gentil do estrangeiro, nas ilhas, que aguarda a minha doutrina. E como nós somos uma referência mundial, né? A irmã Livinha falou aí que a CCB ela era uma referência mundial. E eu tinha escrito, mesmo eu com o meu idioma tupi-guarani, não tenho a sabedoria do santo, mas desde que o Senhor me chamou nesta graça gloriosa, que eu tenho sempre desejo, assim, da história da congregação, né? Desde os Estados Unidos, chegou no Brasil, como os primeiros cultos, os primeiros irmãos, primeiro templo da Rua Uruguaiana, a Congregação do Brás, que é uma referência mundial, aquele templo ali, né? E engraçado que na época que eu escrevia, eu acho que eu sou pioneiro, né? Escrever a história da congregação. Tem uns críticos que já escreveram. Eu digo, mas você escreveu, você copiou da meu escrito, mas eu não publiquei. Como você sabia? Você já sabia. É como a irmã Lavinha, ela falou uma coisa aí que eu já tenho escrito. Apesar que a irmã Lavinha, ela falou uma coisa assim, abreviou o que o velho escreveu. Eu sabe o que eu tenho escrito, irmão? Eu tenho escrito assim, né? Olha o que eu tenho escrito na minha história da congregação. Eu tenho escrito assim, ó, Lutero, ele foi um fósforo que incendiou uma grande floresta. E dessas florestas ficou as cinzas. Das cinzas dessa floresta, Deus preparou a congregação cristã do Brasil. E a irmã, ela falou isso aí, quando ela disse que... Ela falou isso aí, né? Ela falou direitinho o que ela falou. A irmã Levinha falou assim, ó, o templo da CCB é uma referência mundial. Só que eu tinha acrescentado na minha
no meu documentário, que é assim, é um altar de pedra extraído do Antigo Testamento, que neste altar foi feito um sacrifício único. Jesus Cristo, ele fez aquele sacrifício por nós. Quando deixamos a gente uma alma, já é uma pedra que nós estamos colocando nesse altar, do sacrifício, que Deus não quer sacrifício com obediência. Quando a gente se batiza e está congregando, nós já estamos fazendo sacrifício a Deus. E sacrifício é os cultos que nós fazemos. Tudo que nós fazemos tem simbologia do Velho Testamento. Como está escrito em 40 de Hebreu. 40 de Hebreu. Tem escrito tudinho. Pela fé, até chegar no final, que Deus não aperfeiçoou os apóstolos, Deus nos aperfeiçoou aqueles crentes do passado, por causa de nós. Porque se tivesse aperfeiçoado ele, já tinha ido para o céu e aí ficava mandando aí eu. Aí ele quis aperfeiçoar, ele não aperfeiçoou os apóstolos, não aperfeiçoou tantas igrejas que já passaram, para aperfeiçoar nós agora. Por isso que nós estamos referência mundial. E agora preparou isso aí, a internet para nós estar aqui, né? É verdade. Nós estar aqui com toda alegria, dizendo que Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Pronto, agora com o irmão. Irmão Nívio, eu sei dizer que tem muito mistério para ser revelado, né? Não entendi? Tem muito mistério. Tem. Cada dia que passa, irmão, o mistério está sendo... Algum mistério vai ser revelado, né? Um não vai... Está escrito, nem tudo entendemos que o Pai quer assim, mas de luz em luz nós vamos até o fim. De luz em luz. Uma revelação hoje, uma revelação amanhã, não é isso? É. Deus não dá um, depois Deus dá um pouquinho de dom, a um Deus dá aumenta um pouquinho de fé, a um Deus dá milagre, a um Deus dá de dom de cura. Até que o irmão falou, foi o irmão Geraldo que disse que Deus não ia dar dom de cura, irmão Daniel, para o Daniel não sair por aí curando todo mundo aí. Glória a Deus. Não foi isso que ele falou? Glória a Deus. Que bênção. E assim por diante, mano. Irmão Nino, ainda tem tempo para o irmão falar. O velhinho tá meio louco. Não entendi. Ainda tem tempo para o irmão contar a obra. Não, eu acho que eu queria que o irmão contasse uma. Eu sei que eu tenho muita obra para contar também. As minhas obras que Deus fez foi muita. Aí eu vou aprender, cada dia que faço, eu estou sempre acompanhando o irmão. Aí foi uma bênção de Deus ter preparado o irmão, de me convidar para eu fazer essa live, né? Eu nunca participei de live, já faz quase 3 anos que eu estou. Eu tenho até um canal no YouTube, viu, irmão? Não fique preocupado não comigo de eu publicar esse vídeo no meu canal, não fica desgostoso com o velho, não. Não, fica não. Que isso? A gente não é dono de nada. Posso publicar, irmão, posso publicar, irmão. À vontade, nós não somos dono de nada. Então o canal do velho vai se emperrar. O irmão está ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem, irmão. Então veja bem, o irmão estava falando aí que a sua esposa estava doente, né? Estava doente, irmão. E que um Ela anjo ainda tem, apareceu. ela ainda tem um Hã? pouco de enfermidade, mas é outra enfermidade, não é mais aquela, né? Sim, continue. Ah, sim. Mas foi um anjo que apareceu, não foi? Foi. Na história dos meus pais, naquele tempo, assim, parece que tinha muita obra no meio desse povo, há tempos atrás. Tinha Sim, umas obras, assim, muito bonitas. é, também. Essa obra, essa obra que o irmão estava contando da sua esposa, que a perna dela estava gelada, e que o irmão estava na igreja, e que quando o irmão chegou, ela já tinha levantado e feito café. Irmão, ou eu já ouvi essa obra, ou outra obra foi igualzinha, Glória a Deus. porque a gente ouvia muita obra. Os irmãos que vinham do interior, assim, eles vinham para a reunião anual do Brás, o irmão lembra, né? E aí eles se espalhavam para contar as obras, né? Eu vivi esse tempo. Os irmãos, quando vinham de São Paulo, vai contar o que era um culto só para testemunho Verdade. das obras de São Paulo. Mas É, deixa eu contar um por irmão. O anjo, uma vez, a minha mãe e meu pai e minha mãe, eles tinham muitos filhos. No total foram 10 filhos. E meu pai e minha mãe gostavam muito de congregar. Era quase todo dia eles tinham que estar congregando. E não podia levar todos os filhos. Naquele tempo não tinha nem condição financeira, porque era muita criança. Acho que naquela época tinha 5, 6 crianças. Aí meu pai e minha mãe ia e deixava a gente em casa. O maior tomava conta do. é, hum, hum, hum. Tá dizendo que a imagem do irmão, a imagem do irmão congelou aí. Estamos ouvindo. Hum.
Não, o meu não tá não. A imagem do irmão tá congelada, mas eu tô ouvindo o que o irmão do testemunho do irmão tá falando. Sim, mas o irmão continua que, olha, o irmão continua que Tá pode dando para acontecer. ouvir, né? É, tá bom, Bom, agora tá bom. Tá ótima. tá, então vamos lá. Aí, Hum, quando meus pais estavam no culto, o que aconteceu? Tava, meus irmãos tinham um mais velho que eu, mais três abaixo. Nós estávamos num quarto que era no andar de cima. O irmão está ouvindo, né? E apareceu dentro da nossa casa um homem, irmão. A gente era criança, a gente não sabia quem era aquele moço. E ele apareceu na porta do quarto, nós ficamos assim assustados olhando para ele, né? E ele perguntou para nós: o que vocês estão fazendo? Aí nós falamos: nós estamos aqui brincando. E cadê os seus pais? Aí nós falamos: eles estão na igreja, estão congregando. E aí esse moço falou assim: do que vocês gostam de brincar? Aí a gente ficou um olhando para a cara do outro e a gente não respondia. Aí o moço falou assim: vocês não gostam de brincar de cultinho? Aí um dos meus irmãos: a gente gosta. Então mostra para mim como é que é. Um dos meus irmãos pegou um caixotinho, que a gente brincava assim, botava um caixotinho no chão. Sim, E a gente brincava de culto. sim, de cultozinho. E de vez As em crianças quando Deus dava a palavra. Às vezes, quando a gente estava brincando de culto, né? Aí chegava na hora da palavra, o João dava a palavra para uma das crianças, era bonito. E aí nós mostramos como é que era a brincadeira de culto para aquele moço. E naquele culto, a gente contando assim, aí de repente ele falou: tá bom, agora vocês vão dormir. E nós fomos dormir e o moço sumiu. A gente era criança, a gente não sabia de onde ele tinha vindo e como ele tinha ido embora. Quando meus pais chegaram, a gente estava dormindo. Aí meus pais foram dormir e na casa assim tinha uma... O irmão sabe o que é sacada? Sim. É uma varanda no andar de cima, uma varanda de madeira. Aí meu pai e minha mãe estavam dormindo assim e começaram a ouvir passos naquela sacada assim, e eles ficaram com medo. Aí meu pai falou assim para minha mãe: olha, eu vou pegar esse negócio aqui. Ele pegou algum bastão, alguma coisa assim. Ele estava, acho que com um bastão assim, que tinha planta de igreja que tinha que construir. Acho que ele estava para construir uma igreja, tinha um bastão assim, com as plantas dentro. Ele pegou: você abre a porta que eu saio com isso. Quando minha mãe abriu a porta para a varanda, assim, a sacada, ele olhou e não tinha ninguém. E ele não sabia o que tinha acontecido com a gente. No dia seguinte, aí nós contamos que apareceu um moço e que ele quis que a gente mostrasse que a gente brincava de culto. Aí minha mãe entendeu que Deus mandou um anjo enquanto eles estavam na igreja. Aí o anjo foi lá para ver, para tomar conta da gente. O irmão está entendendo? Do mesmo jeito que o anjo da libertação atendeu lá o pedido, veio cá socorrer a minha esposa, Deus preparou que o irmão estava na igreja, eu vi um anjo cá para observar a família, o filho dos irmãos, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Maravilhoso. No culto, o irmão que contou o testemunho, ele pregava a palavra e falava: irmão, irmã, não se preocupa, porque o Senhor está tomando conta dos seus filhos. Glória a Deus. Irmão, nessa mesma casa, era uma casa
alta lá em São Paulo, era em Guarulhos. Uma casa muito alta, aquelas casas antigas e altas, que tinha um andar em cima. Aí tinha aquela sacada, assim, a varanda, assim, no andar de cima. Aí eu tenho um irmão, que é vivo até hoje, mora aqui no Rio de Janeiro. O nome dele é Roberto. Ele achou que ele era o super-homem, botou um lençol no pescoço, assim, e pulou lá de cima. Ele despencou, assim, acho que de 5 metros, e caiu sentado, assim, no chão. Dali ele não saiu mais. Nós fomos correndo, chamar minha mãe. Ela pegou meu irmão no colo, correu para a cama, botou ele na cama e fez o que nós sabemos fazer. Orou a Deus e falou: Senhor, olha o que aconteceu com meu filho. Não deixa ele ficar paralítico e cura ele. Ela estava orando, ele pulou da cama e saiu andando. Ô, irmão, Oh, meu Deus. o inimigo não gosta dessa palavra, não. Escreveram aí embaixo aí que a gente era mentiroso. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso aí, olha, essas coisas aí, glória a Deus. Deus abençoe. Irmão, isso é para quem? Isso daí é para quem crê. Nós estamos aqui para contar as obras de Deus. Glória a Deus. Ouça quem puder ouvir, né, irmão? Quem puder ouvir. E quem for digno de ouvir, porque as coisas, as palavras de Deus, Deus fala com todos, mas não é para todos. Tem uns que a palavra entra aqui, mas quando é de Deus, ela entra e está no coração. Glória a Deus. É verdade, irmão. A palavra de Deus, ela tem que encontrar morada, né? Se não for a morada de Deus, ela não fica. Então, e a palavra de Deus, irmão, a gente sente. Porque tem palavra de homem e tem palavra de Deus. Exatamente. A gente fala como homem e Deus se usa do homem. E quando Deus tem o homem para fazer, ele não faz. Porque Deus fez o homem para. Não que Deus precisa de ajuda, mas ele fez o homem para servir a ele, para servir a Deus. Tá entendendo? Deus fez o homem para servir a ele, para servir a Deus. Mas já veio o homem, está escrito na Bíblia. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muita invenção. Ele botou muita invenção. Vamos dizer, hoje Deus não está fazendo. Vamos dizer, ele está fazendo muita maravilha. Por quê, irmão? Olha, Jesus curou Lázaro. Ele ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Mas não passou nem 10 anos, Lázaro morreu. Morreu e está lá. Para ressuscitar naquele dia. Não foi tanta coisa. Mas maravilhoso é esse. Que ele prometeu para nós a vida eterna. E nós vivemos aqui nessa esperança viva de um dia estar no céu. Porque todas as pessoas que estão na terra, eles têm certeza que um dia vão morrer. Todos têm certeza que um dia vão colocar ele naquela caixinha preta, ou enterrar, alguma coisa que vai embora. Mas pouco tem certeza que um dia vamos ressuscitar. Assim como eu tenho certeza que um dia vai terminar a minha jornada aqui na Terra, eu tenho certeza que quando a trombeta tocar,
Eu vou recitar, conforme está escrito nos artigos 11 da nossa fé e na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Nessa live, a gente não deixou nenhuma dúvidas, mas vamos deixar uma pergunta no ar. O irmão sabe que tem muitos nossos irmãos, que não entendem os artigos de fé da congregação. Já chegou um cooperador aqui na minha casa e ele falou para mim, eu mostrando os artigos de fé, no primeiro artigo muitos já entregam os pontos ali. Só com essa palavra do contém. Muitos já ficam duvidando, não sei o quê. Desconhece que não foi o homem, irmão, que colocou essa interpretação da Bíblia. Foi Deus. Porque realmente a Bíblia ela foi escrita no ano 396. Na época de Jesus não tinha Bíblia. Não. Era a palavra de Deus. A Bíblia é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Aí, quando Moisés não tinha Bíblia, mas tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus então, é vida. No meu celular, contém uma Bíblia. E nessa Bíblia que tem no meu celular contém a palavra de Deus. Eu não posso dizer que meu celular, porque tem uma Bíblia, é a palavra de Deus. Contém, tem coisa aí, tem link que tem a palavra de Deus. Irmão, para encerrar, que a palavra de Deus é valiosa. Um dia, meu irmão, eu fiz um negócio com a nossa irmã, de um terreno que quando eu saí de São Paulo, que eu vendi para ela, um terreno escriturado, com escritura, registrado em cartório, registrado em cartório. Peraí, deixa eu ver. Que foi, irmão? Aqui está atendendo aqui, eu já... Então está ligando aqui no celular, já desliguei, já não é? Sim. Eu fui acusado de estelionatário. Eu deixei um terreno lá em São Paulo, passado em cartório, registrado tudinho, e tinha falado lá na imobiliária que se aparecesse alguma pessoa interessada, ligasse para mim que a gente vendia esse terreno. Fizeram lá um documento falso como que eu tinha vendido o terreno. Se eu sabia de nada que tinha vendido, fizeram lá um documento falso. Aí, nesse intervalo, a irmã chegou aqui, aí disse, irmão, e aquele terreno que você deixou lá, assim, eu me interesso naquele terreno. Aquela irmã fez negócio comigo, e desse terreno, trocamos até numa casinha que ela tinha aqui. Aí, daqui a pouco, chegou uma intimação para mim do oficial de justiça, para eu comparecer urgente em São Paulo, que eu estava sendo acusado de estelionatário, que eu tinha vendido terreno a outra pessoa e tinha vendido para a irmã. Aí eu fiquei meio atribulado assim, mas eu sei que orei a Deus e fui para São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, dormi na casa de uma tia minha, e naquela noite eu fui congregar, meio atribulado, porque com a intimação do oficial de justiça, tudo assim, daí fui congregar. E lá na palavra, o Senhor falou comigo.
O senhor deu a palavra de 6 de Esté. Aí o senhor chamou comigo e disse assim, mas parece uma brincadeira. Eu sou homem e eu sou... Ô, Rainha Esté, tu tá aqui hoje. Rainha Esté, você entrou aqui atribulada. Mas a rainha, tua descendência, é uma descendência abençoada. Eu vou levantar, colocar o cetro para tu. E apontou o cetro de ouro para mim. Glória a Deus. Quando o rei aponta o cetro de ouro, pode tocar no cetro de ouro que... Aí eu disse, é para mim. Eu digo, senhor, glória a Deus. Aí falou para mim, qual é teu pedido, Rainha Esté? Eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu falo, aceitei teu pedido, Rainha Esté. Seja feita misericórdia. Glória a Deus, eu sabia. Aí no outro dia eu fui resolver a casa lá no advogado. Quando chego lá no advogado, irmão, até hoje eu não sei o que aquele homem riu. Quando eu cheguei lá, eu sei que eu fui de terno, bem ajeitadinho, tudo assim. Que aquele homem me viu, que eu disse que era Manuel Nino, o homem deu um pulo da cadeira. Que eu fiquei espantado. Não sei o que ele viu. Aí ele disse assim, ele tomou até um copo de água, um golinho de água e tomou um comprimido. E, meu Deus do céu, o que é meu? Aí ele pegou uma disse, Manuel Nino, essa assinatura aqui é sua? É que é minha. Aí ele disse, já sei o que aconteceu. Deixa comigo, já sei. Irmão, aquele homem que foi contratado para ser o advogado contra mim, ele foi trabalhar em defesa da minha pessoa. Olha. Pegou os documentos tudinho, a gente foi naquele dia mesmo, ele pegou o telefone, ligou lá no... Eu estava em São Paulo, mas o advogado, dono da imobiliária, morava no Rio de Janeiro. Ligou para ele lá e disse, olha, eu estou aqui com o seu Manuel Nino, o caso daquele terreno assim, 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 que estou sabendo desse caso aí. Aí ele disse assim, ele tá aí, tá? Ele disse, olha, não tem condição de você passar aqui no Rio de Janeiro não, que eu dou a escritura, a gente faz a escritura na hora. Aqui tem cartório aqui, a gente chega aqui, a gente faz. Ensinou, porque aí ele notou lá como é que fazia, pegava o metrô, não sei o que, tá, deu direitinho, como é que fazia para chegar lá na residência dele. Irmão, e faz escutar, ele explicou direitinho como é que fazia, e ele disse, agora, aquele advogado, naquele mesmo dia, colocou no carro, nós fomos na prefeitura, pegou todos os documentos que eu estava... Tinha levado todo que é documento. IPTU, tudo direitinho. O DAI, ele lá aceitou. DAI, todo documento que precisa para tirar uma escritura aí. Teve um documento que disseram lá, se é 15 dias para tirar ele, eu quero para hoje. Esse documento é para sair 15 dias. Eu quero para hoje. Um documento com 15 dias, com 15 minutos saiu. Sei que naquele dia mesmo, saiu com todos aqueles papel. Moral da história. Moral da história. Para tirar a escritura aqui da minha casa, o dono do terreno, morando aqui próximo comigo, conhecendo meu conhecido, foi quase 3 meses para essa escritura sair. O irmão acredita lá com 2 dias. Eu saí de lá, já foi tudo resolvido, com escritura definitiva. Cheguei num dia no Rio de Janeiro, fui no cartório lá do Rio de Janeiro, com aquele documento tudinho.
Tive na casa do proprietário lá, ele disse, olha, minha esposa está enferma, mas vai no cartório, chegue lá, está aqui meu telefone, ligue para mim. Quando tiver a documentação tudo pronta, você liga para mim, minha esposa está enferma, aí a gente vai. Aí foi 3 horas da tarde, a moça lá leu os documentos tudinho na minha vista, como estava, aí ligou para ele, ligou para... E logo que ela chegou, ela ligou para ele, explicou, olha, o senhor está aqui chamando a Nina assim, para fazer a escritura e o senhor está confirmando, está tudo certo, pode fazer aí. Quando estiver pronto, ligue para mim que eu vou aí para assinar a escritura. Irmão, naquele dia mesmo, o cartório fez aquela escritura. Ele fez 3 horas da tarde, chegou ele com a esposa dele e assinou aquela escritura. Irmão, aquilo ali foi uma coisa muito maravilhosa. Para resolver uma causa dessa daí, só a misericórdia de Deus. O Senhor teve misericórdia de mim. Eu voltei dali tão alegre, com tanta alegria, com tanta coisa, que só Deus não vai resolver uma coisa dessa. É só Deus para resolver. Aquele advogado contratado contra mim, e ele trabalhou a favor de mim, e não me cobrou um centavo. Só paguei a taxa que precisava para pagar, assim, tudo, e não cobrou. Só Deus vai fazer uma coisa dessa. E aquela senhora que tinha feito negócio comigo, ela já estava com a procuração, só foi pegar aquela escritura que eu deixei com ela, já estava com a procuração. Ela passou lá e resolveu tudo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Palavra de Deus. Não. Então Deus fala com o homem, irmão. Deus fala na tua boca, fala na minha também, fala na boca daquele que tem o Espírito Santo. E fala até na boca de uma criança. Fala. Mesmo sem o Espírito Santo, Deus diz, se usa dela e fala com a gente. Para ir para arrepender, para dar um recado e... Ele fala porque ele faz o que ele quer. Esse Deus maravilhoso e todo poderoso. É o Deus que nós servimos. Por isso, a igreja que eu e o irmão Daniel participam, ela tem uma referência mundial. Porque Jesus falou, a minha casa, em todas as nações, ela é chamada casa de oração, né? E essa casa de oração, ela cresceu, tornou-se uma grande congregação, e ela é a congregação do justo. E cada um que procure praticar a justiça. Ontem nos comentários escreveram aí, quando a irmã Lavinha, ontem não, no dia que você gravou a live com a irmã Lavinha, não entenderam algum crítico e colocou aí que a gente fazia um jugo pesado para as pessoas carregar. Ela só falando porque nunca cortava seu cabelo, falando sobre uma pessoa que fazia para santificação. Eles entenderam que era... porque para os críticos só a mulher não cortar o cabelo já é um jugo pesado. Para a serva de Deus, isso não é jugo. É uma bênção de Deus. Porque se Deus, uma pessoa se Deus não abrir a mente... A irmã que não corta o cabelo, simplesmente ela não está em desobediência. Ela já está em... aquela disse, eu sou tua serva, estou aqui te servindo, o que é que preciso de fazer? Em obediência, a palavra de Deus. Não faz porque eu só tenho que para agradar o ancião, nem para agradar ninguém, para agradar a Deus. Porque o Espírito Santo, olha, com a minha esposa, o cabelo dela é sempre no ombro. Ela nunca cortou o seu cabelo. Ela nunca cortou o seu cabelo. Já estou ligando aqui de novo, vou recusar de novo.
É o sobrinho da minha esposa. Ele tem muito cuidado com ela, está sempre ligando aqui. É o acusador. Sim, olha. A minha esposa, ela não cortou o cabelo dela. E o cabelo dela não passa da cintura, irmão. É aquele limite. Ela nunca cortou as pontas dos cabelos dela. Nem nunca vestiu roupa indecente. Sempre se comportou como uma serva de Deus. Tem 77 anos e nós já temos 57 anos que a gente come farinha junto. Já comemos muita farinha junto, viu? A farinha é a comida típica aqui nordestina. Glória a Deus. Irmão Nino, o tempo passou muito rápido. Já deu 1h36. Hoje não, o povo vai cansar e ninguém vai assistir, porque... Olha, peraí, dona Neuza, vem aqui um pouquinho. Vem aqui. Olha, essa aqui é a do testemunho. Paz Deus, irmão. É a minha batativa dourada. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom, irmão. Foi um... Olha, Deus abençoe o irmão. Pelo irmão não ter se incomodado com a fraqueza do velhinho. Irmão. Perdoe se alguma coisa não ficou do agrado do irmão. Para mim foi uma bênção do céu. O dia 12, o dia 28 de novembro, a novembro é o mês que a minha esposa fez aniversário. O dia 28 de novembro de 2025 foi um presente que o irmão Daniel me ofertou, me deu esse presente, de eu participar desta reunião aqui, deste culto, desta homenagem a Deus que a gente aqui... Meu coração diz que a gente não fizemos nada que desagradou a Deus. Não. Meu coração diz. Glorificar a Deus. Eu tenho certeza que aqueles que têm o Espírito de Deus, que assistir essa live aqui no Brasil, Portugal, na França, ou meus irmãos da África, os africanos sofredores, que aqui no Nordeste também era África do Nordeste, tudo pobrezinho. E hoje nós temos grande congregação aqui na África, só melhorou de vida quando a congregação chegou lá. Hoje tem grande congregação na África e muitos irmãos africanos estão dando na coleta. Deus deu a eles que eles têm sobra, está dando na coleta. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar a nossa live, o irmão não sente de fazer uma oração? Eu sinto. Eu estava sentindo falta. Porque o irmão Geraldo e a irmã Lavinha fizeram uma oração e digo, porque o irmão viu que não me chamou para lá. Glória a Deus. Pois então, glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso fazer oração, irmão? Irmão, está na liberdade. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmão, fala, irmão. Eu vou me levantar porque foi que Deus preparou. Quando a gente chega, Deus preparou que a gente pode orar em pé, funeral, no hospital,
um lugar de muita aglomeração. Diante das câmaras que Deus tinha preparado, a gente... Porque tem muitos irmãos, eu posso ir fazer sentado, irmão também, pode sentar que estamos em casa. Mas tem muitos que devem preparar, que mesmo que não esteja agora, mas que pode assistir. Sim. Essa live no hospital, algum enfermo. E ele não vai poder se ajoelhar nem ficar em pé. Mas que neste momento, cada um, ele dobre seu coração, que diante de Deus é como que nós estivéssemos de joelho. Glória a Deus. Diante de Deus, o coração de joelho, como se estivesse ajoelhado, né? Vou fazer a oração agora, irmão. Glória a Deus. Deus eterno, Pai glorioso e santo, Criador do céu e também da terra, no nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nós estamos aqui, Senhor. Eu estou em pé, mas que no meu coração, Senhor, está prostrado na tua presença, naquela unidade divina, Senhor da glória. Te dando graça por um dia de vida que dás a teu servo, te dando graça pela vida do irmão Daniel. Santo. Senhor, nesta oração apresentamos a família dele, lá no Rio de Janeiro, onde tiver seus familiares. Apresentamos a tua obra na terra, Senhor, da glória, teus servos, anciões, cooperadores, diáconos, administradores, evangelistas, e todos aqueles, Senhor da glória, que de uma maneira ou de outra, eles estão te servindo na beleza da tua santidade. Senhor, teu servo está alegre, porque tu tem preparado esta oportunidade nas redes sociais, Senhor bendito. Muitas vezes, há 40 anos atrás, eu escrevia minhas cartas, eu nunca pensava, imaginava que um dia o teu servo estava diante das câmeras, estava falando que tu é bom, que Deus é bom, e agora nessa oração, tu ouve a oração do teu servo, a oração do teu povo, Senhor da glória. Assim nós agradecemos por esta oportunidade, por aqueles amigos que estão ouvindo, Senhor da glória, estão assistindo esta reunião, desta live com o irmão Daniel. Senhor, que meu coração se alegrou tanto, tu tem nos abençoado, tem nos ajudado, assim nós agradecemos a ti pelo testemunho que contemos, que nós contamos. Senhor, se alguma coisa não ficou do teu agrado, perdoa nós, Senhor, pelo amor do teu nome. Assim, Senhor, agradecemos a ti por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Nino. Últimas palavras para a gente encerrar a live. Como assim? Últimas palavras para a gente poder encerrar a live. Não. O irmão vai encerrar, já deu a oração que a última palavra vai ser assim, irmão. O irmão, estou pegando carona com você, estou pegando carona com o irmão Daniel Messias, com o meu canal do YouTube. Eu tenho meu canal CCB Virtual. Irmão, não foi eu que coloquei esse nome, CCB Virtual. Foi Deus que preparou esse nome. Eu quis tirar esse nome no YouTube, que saiu um ensinamento que a gente não pode usar nas redes sociais. Canal do YouTube. Pedi para o YouTube tirar e colocar assim, Elnino Silva. Eles colocaram Elnino Silva, mas o meu canal ficou lá registrado, CCB Virtual.
falei com os irmãos do ministério, eles disseram, irmão, não pode usar a sigla CCB os críticos, mas o irmão está livre para usar esse nome, não foi eu, irmão. O técnico da internet, quando veio montar o meu computador, ele colocou essa página e Deus colocou lá na mente dele, CCB virtual. Eu não mandei colocar. Foi Deus que colocou. É isso. Eu agora, um canal pobrezinho, sem ser monitorado, tem poucos, meus vídeos, não tem poucos partilhadores, são poucos, eu tenho poucos inscritos, mas peguei carona com o irmão, eu tenho certeza que da manhã em diante esse vídeo, como eu vou postar esse vídeo, vai detonar, como diz. Seja feito Vai ser conforme a mais de vontade. 1000. Vai ser mais de 1000, irmão. Aí eu estou entregando lá, vai agradecer lá, irmão Daniel, o verdadeiro. Meio dele, esse aqui. Não, esse aqui. Glória a Deus. Bom, irmão, pode encerrar aí que. Glória a Deus. O velhinho não gosta de falar, mas quando dá uma oportunidade para ele, ele fala muito. Bom, irmão Nino, foi um prazer receber o irmão aqui, foi muito bom. Deu muita alegria estar conversando com o irmão, ouvir as obras que o irmão pôde contar. É uma pena que nós não temos mais tempo, porque, por certo, o senhor ia dar muita obra para contar. Mas quem sabe Deus prepara uma nova oportunidade. Não é assim? Então, é assim. Vou despedir de todos os nossos irmãos e irmãs que entrarem aqui e que gostarem, né, de ouvir as obras e entrar nessa conversação santa com a gente. Amém. Então, e justamente. Então, meus irmãos e irmãs, que o nome de Deus seja louvado. Amém. Vou terminar agora, irmão Nino. Deus abençoe. Amém.